Feliz dia 13 a todos e todas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia à comunidade que se faz presente aqui no plenário Ariovaldo Bir. Bom dia também para quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, o motivo que eu venho a essa tribuna é para falar de alguns assuntos, mas o principal é o projeto de lei. Quero fazer aqui uma defesa do projeto de lei número 28 de 2025 e tratar um pouco mais, o Suco já iniciou, de como a gente tratou este projeto e nós vamos dar continuidade neste debate. Esse projeto, ele nasce de diversas mulheres que se sentiram de alguma forma ultrajadas por um conselho municipal da mulher rondonense ter eleito um homem para presidir o conselho. É uma situação interna do conselho, mas diversas mulheres nos procuraram. Diante disso, procuraram o nosso gabinete, procuraram o gabinete do vereador Suco, e diante das questões de representatividade, nós achamos importante que as mulheres dos nossos mandatos, ou seja, aqui a assessora Karen Vacari e a assessora Giovana Schneider, fossem as protagonistas desta mudança, desta atuação política. E foi o que elas fizeram. Elas desenvolveram um texto que pudesse contemplar e que pudesse dialogar junto às mulheres de Marechal Cândido Rondon para que o Conselho tivesse uma garantia que a sua presidente, a sua vice-presidente, então, seriam do gênero feminino. Então, quero aqui muito destacar a atuação dessas assessoras, porque aqui, às vezes, a gente vê o trabalho do vereador, mas não enxerga o trabalho da assessoria e o quanto a assessoria é necessária para o desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. E esse não foi simplesmente algo que nasce apenas da vontade minha e do Suco, nasce da demanda das mulheres, nasce da procura dessas mulheres, nasce da luta dessas mulheres, e o que nós fazemos é representar essa luta com a institucionalidade do nosso mandato. E qual foi a ideia? Ok, temos o texto, Karen e Giovana desenvolveram um texto. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos dialogar com o Conselho. Não é possível fazer uma mudança na lei que cria o Conselho sem antes dialogar com o Conselho. E esse projeto, inclusive, aqui, dialoguei com a maioria dos vereadores antes de apresentá-lo, porque eu acho que é assim que faz. Tem vereador que gosta de apresentar projeto inútil e projeto que não serve para nada e faz ainda sem dialogar com a casa. Nós não fazemos isso. Nós dialogamos não só com a casa, mas dialogamos também com aqueles que vão ser envolvidos nesse projeto. E foi assim, e nós fomos apresentar esse projeto, então, para o Comur na última semana. E apresentando para o Comur essa semana, nós apresentamos, olha, nós precisamos criar um artigo aqui um parágrafo terceiro no artigo 5º, que garante que a presidência e a vice-presidência serão exercidas pelo gênero feminino. E lá no debate junto com as mulheres, até pela situação de que o Carlos é o atual presidente, e até por ter gerado uma série de polêmicas, e aqui quero elogiar o Carlos, dizer que o trabalho dele foi muito bem feito, mas há uma clara situação de representatividade que precisa ser exercida por mulheres e não por um homem naquele espaço. Mas ainda assim, as conselheiras acharam que era prudente e importante garantir na lei, então para isso foi proposto então um parágrafo 4º, para que garantisse que era facultado a participação de homens como ouvintes no conselho e como conselheiros. Ou seja, não há uma proibição dos homens no Conselho da Mulher Rondonense. Mas há apenas esse projeto garante que nós tenhamos uma presidente mulher, uma presidente do gênero feminino, exercendo a presidência do Conselho e não mais a situação de ter um homem nessa posição, que gerou uma série de situações. Gerou nota de repúdio, gerou a não possibilidade da participação do Conselho Municipal da Mulher Rondonense na conferência estadual. Então, assim, gerou situações que eu considero desnecessárias. E o Carlos, muito inteligentemente, entendendo isso, ele falou assim, Fernando, ele me revelou no processo de diálogo sobre esse projeto, que eu chamei ele para conversar também em separado, e ele disse assim, Fernando, está tudo articulado para que eu faça a minha renúncia. E foi o que aconteceu.
nós apresentamos o projeto para o Conselho Municipal da Mulher e o Carlos, então, na sequência, fez então o seu pedido de renúncia ao Conselho. A presidente agora será a Aline. Pelo que eu pude entender, ela tem outros compromissos, então o Conselho Municipal da Mulher Rondonense deve fazer uma eleição em breve para definir uma nova presidente. E já espera-se que já siga este projeto, né, que garanta então que a presidência seja exercida por uma mulher. E é importante dizer aqui, o Carlos foi absolutamente elogiado por todas as conselheiras que se pronunciaram, e eu quero aqui mais uma vez enaltecer o trabalho dele, mas dizer que este espaço é um espaço para as mulheres. Sendo isso, presidente, eu quero falar aqui sobre o ofício lido hoje, aqui, ofício do deputado Lemos. Mais uma vez, nós trazemos recursos para Marechal Cândido Rondon. Dessa vez, R$35 mil, através do deputado Lemos, para a escola estadual, pelo Colégio Estadual Antônio Maximiliano Sereta. Né, uma das escolas mais tradicionais aqui do nosso município, importante, e é mais um investimento de R$35. Aparentemente parece pouco, mas somados esses 35 milhões, o nosso mandato já trouxe para Marechal Cândido Rondon, e eu estou falando só de 2025 para cá. Nós já mobilizamos para Marechal Cândido Rondon mais de R$6 milhões. 6 milhões de reais. Então o nosso mandato contribui com a cidade. O nosso mandato faz pela cidade, enquanto alguns, infelizmente, só conversam, falam, criam polêmica, mas não trabalham de fato por este município. Porque ter uma cadeira aqui, presidente, significa que você tem influência. E influência, inclusive, para garantir recursos para Marechal Cândido Rondon. É fato que o trabalho do vereador é um trabalho de legislar e fiscalizar, mas você tem a anuência do povo de Marechal Cândido Rondon e o dever de lutar para atrair recursos, porque é com recursos que nós conseguimos mudar a vida do povo. E muitos vereadores aqui têm feito isso, mas alguns têm se negado, alguns não mobilizam recursos e, infelizmente, só criam polêmicas desnecessárias que atrapalham o trabalho desta casa. Quero aqui somar a voz aqui com o vereador Gordinho do Suco quando fala da Vila Rural Santa Clara. É inacreditável e nós estamos apresentando hoje um requerimento solicitando um posicionamento sobre ao governo municipal. Quero saudar aqui o Gilmar Datain, secretário de governo, porque nós queremos saber o que impede de fazer investimento na Vila Rural Santa Clara. O que a comunidade da Vila Rural Santa Clara fez para sofrer com tamanho abandono, com tamanho esquecimento. Não pode que seja só a questão da Copel. A questão da Copel é mas você precisa, quem não foi ainda à Vila Rural Santa Clara, vá e veja a qualidade daquele asfalto. Aquilo não é uma via de qualidade. Aí, a Vila Rural Santa Clara fica às margens da BR. Quantos acidentes a gente ainda vai ver naquela BR? Porque a gente não tem um outro acesso, né? Ou pelo menos o acesso de qualidade. Está sendo feita uma pedra irregular agora, que está andando a passos muito lentos, inclusive. Mas até quando a comunidade da Vila Rural vai sofrer com aquele acesso à BR? E ainda tem a ausência do incentivo à produção. A boa parte das famílias que residem na Vila Rural Santa Clara produzem inclusive para a nossa merenda escolar. Fundamental para a manutenção da merenda de ótima qualidade que nós temos aqui no nosso município. E até quando vai seguir esse abandono? Qual é a dificuldade? Há alguma lei que impede que se faça investimentos? É isso que nós queremos saber, porque o abandono desta vila é inadmissível. Mais uma vez, algo inadmissível acontecendo no nosso município. Eu apresento aqui hoje também, mais uma vez, um questionamento sobre as empresas terceirizadas do nosso município. As empresas terceirizadas nadam de braçada por aqui. As empresas terceirizadas, elas metem medo nos seus funcionários. Elas fazem, infelizmente, o funcionário fazer coisas que não são das suas obrigações. Por exemplo, a empresa Barreiras, que obriga ainda os seus funcionários a levar um chip para casa para carregar
quando deveria ser ela a responsável. Essa empresa que não serve o café da manhã que garante a convenção coletiva. Essa empresa que não garante água gelada, que não garante acesso a banheiro. Até quando nós vamos ter que ver essas empresas terceirizadas nadando de braçada? Até quando? Quer ter terceirização no município? Tem que ter, vai ter que ter responsabilidade. Já chega essa empresa que está em recuperação judicial e que tem mantido o parcelamento de salário dos seus funcionários. Parcelamento, pagamento atrasado de FGTS. Quer ter uma empresa terceirizada? Quer servir ao município? Faça. Mas faça da forma correta e não da forma com que a gente tem visto até agora. Quero aproveitar esses últimos segundos para saudar aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Fernando Hibner, reeleito vice-presidente da FEMESPAR, que é a Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais. Agradecer a presença de todos aqui neste plenário e dizer que a nossa luta segue com muita responsabilidade, atraindo recursos e políticas públicas para Marechal Cândido Rondon. Um forte abraço a todos e uma ótima semana.